Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa terça-feira, mais um dia de muito calor na cidade de Marília, onde iremos abordar os principais assuntos esportivos do dia, envolvendo os principais times de São Paulo. Vamos falar principalmente aí sobre o Marília Atlético Clube e também do Talentos 10, por que não? Afinal de contas, teve reunião agora à tarde do Conselho Arbitral. E quem traz o destaque dessa reunião é o Jorge Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Realmente, às 3 horas da tarde teve início essa reunião do Conselho Técnico, mas por enquanto a reunião já se encerrou por volta das 4h30, mas até o momento nada oficial foi divulgado, nem no site, nem no Facebook da Federação Paulista de Futebol. Também tentei o contato com o novo diretor de futebol do Marília, o secretário de Esportes, Eduardo Nascimento, por enquanto não pôde me atender. O supervisor técnico do Marília, o José Luiz Todeschini, também não me atendeu, por enquanto na ligação. Só que eu consegui algumas informações dentro de um grupo de WhatsApp do futebol interior que estava alguns membros presentes nessa reunião, esse conselho técnico. Então muitas coisas foram ditas lá e é claro que a gente vai trazer algumas dessas novidades. A gente não sabe ainda se será oficial ou não, mas o fato é que 42 representantes de clubes estiveram presentes nessa reunião do Conselho Arbitral agora na sede da Federação Paulista. E segundo consta, Ronaldo, 34 equipes, dessas 42, 34 equipes estão regulares para participar e outras 6, outras seis estão com a situação pendente, alguma situação, ou que estão devendo alguma taxa na Federação Paulista, por conta de talvez alguma multa ou algo que não foi pago, ou a questão do estádio não estar com os laudos liberados ainda para participação na Bezinha. Entre eles está o Talentos 10, que a gente já falou aqui na semana passada, falou até ontem mesmo, Talentos 10, que não teve o seu contrato de concessão do estádio Bento de Abreu renovado para essa temporada de 2019, o Poder Público, no caso o secretário de Esportes, Eduardo Nascimento, não quis a renovação, ela poderia acontecer, mas de uma das partes não houve o interesse no caso do Poder Público. Então o Talentos 10 está sem sede, sem a cidade para mandar seus jogos, mas participou da reunião do Conselho Deliberativo. Daqui a pouco vou até trazer algumas informações em relação ao Talentos 10, que ainda sonha em poder participar, esteve no arbitral. E segundo informações de amigos de imprensa nesse grupo de WhatsApp, os clubes que tem alguma situação pendente, no caso são 6, o Amparo, Talentos 10, Oswaldo Cruz, São Carlense, Catanduva e o Catanduvense. Esses clubes têm até esta quinta-feira para regularizarem essa situação de pendência. Sinceramente eu não entendo, até porque já no primeiro comunicado a federação já diz que quem tem algum tipo de pendência já está automaticamente fora da competição, mas pelo que consta de informação extraoficial, eles vão dar esse tempo extra aí até quinta-feira para regularizar a situação, e aí a federação tem até a próxima quinta-feira, aliás, tem até o próximo dia 6, se eu não me engano é quinta-feira, para divulgar os participantes, quantos e quais são os participantes da Bezinha do ano que vem. Em termos até de regulamento, Ronaldo, algumas situações foram apresentadas, como eu disse, tudo extraoficial, porque a gente, por enquanto, não teve nenhuma palavra oficial de um dirigente do MAC ou da própria federação. Alguns clubes, por exemplo, se for mantido o número de 42 equipes, 3 grupos... Não foram 40? 42, 40, que assim, até há divergências nesse quesito, Ronaldo. Estou falando em relação ao ano passado, não foram 40? O ano passado, 40. Só que esse ano... Então não é ser mantido, é alteração. Mantido no sentido de fórmula de disputa, Você pode ter mais participantes, mas a fórmula de disputa pode ser a mesma. Foi-se cogitado até nesse grupo os mesmos moldes, com atualmente 41 equipes. 41, sendo que dessas 41, um grupo ficaria com um integrante a mais. Ou 6 grupos de
de 6 equipes, um com 7 equipes. Né? Um com 7 equipes. E também a possibilidade de 3 grupos regionalizados também, no caso aí de 11 equipes, é isso? Não, se fosse 11 equipes, seriam 44 equipes em 4 grupos. Em 4 grupos. A verdade é que assim, Ronaldo, por enquanto oficialmente não há nada, mas a gente vai discutir um pouco do que foi essa questão dos bastidores e vai, lógico, tentar, ao longo do nosso programa, tentar entrar em contato com algum dirigente do Marília para falar a respeito desse conselho arbitral. Fato é que o Mojimirim não participou da reunião do conselho, e eu acho que não é nenhuma surpresa. O Mojimirim, que foi um dos 6 rebaixados, a exemplo do MAC da Série A3 do ano passado, né, para a Bezinha desse ano, foi um dos rebaixados, não participou. A tendência é o Mojimirim realmente fechar as portas. Já dos últimos 3, 4 anos, uma série de descensos no âmbito nacional e também estadual, então acho que era uma questão de tempo para o Mojimirim fechar as portas. Já foi um carrossel caipira no interior, hein? Sim. E das equipes também que não participaram, Ronaldo, 3 que disputaram a Bezinha do ano passado e poderiam novamente disputar, mas não estiveram. O Grêmio Prudente, que a gente citou ontem, por questões administrativas, até parceria com o Poder Público, não vai disputar nada esse ano. O Atlético Mogi e o Guarujá. O Guarujá que já também, já nas primeiras rodadas, foi expulso aí da Bezinha por não atender algumas normas da Federação Paulista. Mas a gente, no último bloco, vai tratar com mais detalhes e tentar trazer mais informações a respeito dessa Bezinha de 2019, que por enquanto ainda não foi divulgado oficialmente os participantes e nem mesmo a fórmula de disputa. Ou seja, é um semi-amador mesmo, né? Até na tratativa de se lidar administrativamente com as equipes, mostra que a federação tem outra postura, né? Falar, esse é café com leite, essas equipes não, né? É mais ou menos assim, né? Na verdade, a federação, ao que tudo indica, fez um pré-conselho técnico. Porque, pelo estatuto do torcedor, essa definição das equipes participantes, ela precisa ser divulgada 2 meses antes do início de um campeonato. No caso, a Bezinha, 7 de abril até 7 de fevereiro. Então, ela tem até o próximo dia 6 para divulgar a relação das equipes participantes e a fórmula de disputa do campeonato. E aí, em relação à tabela, ela tem 1 mês antes, segundo o Estatuto do Torcedor, para divulgar. Então, na verdade, esse conselho técnico, esse conselho arbitral, foi um pré-conselho para que aí no dia 6 já possa ser divulgado oficialmente quem e quais serão os participantes da última divisão do futebol paulista. Ou seja, a própria federação fez como podemos dizer, um nome para isso, Jorge? Fez assim, passou pente fino, você fala? Um meladinho na equipe da boca das equipes para dizer, está tendo a reunião aqui para cumprir tabela, né? Cumprir prazos, né? Eu acho que até para saber ao certo quem vai participar. Porque diferentemente, né, Ronaldo, de uma Série A3, uma Série A2 ou de uma Série A1, em que você sabe quais equipes foram rebaixadas, quais subiram, quais são remanescentes. Na Bezinha, como é a última divisão, Ronaldo, tem muitas situações aí que podem influenciar no número de participantes. No caso, equipes que participaram ano passado e que esse ano não vão participar por algum outro motivo, seja administrativo, seja financeiro. Tem o fato de agremiações que estão inativas já há alguns anos quererem voltar ao profissionalismo e estão filiadas à Federação Paulista. Por exemplo, União Suzano, Ronaldo, teve um representante do União Suzano. Não é o Eco Suzano, é uma outra equipe também de Suzano. Participou da reunião do Conselho Arbitral. O União Suzano não disputa uma competição oficial da Federação Paulista desde 2015. Estava inativa. Você entra no site da federação, está lá clubes filiados, o União Suzano está afiliado, mas consta como inativo. Então, desde 2015 não participava e quer voltar esse ano ao profissionalismo. Nesse mesmo caso do União Suzano, Ronaldo, são outras 54 agremiações. Então, em meio dessa, podia aparecer mais equipes querendo voltar ao profissionalismo, como União São João de Araras, como Grêmio Barueri, Guaratinguetá, que estão lá. Atlético Sorocaba, que são equipes tradicionais que já tiveram até inclusive na Série A do Campeonato Paulista e hoje aparecem como clubes inativos, filiados à federação, mas inativos. E o caso também de novas agremiações surgirem, né? Se pagarem a taxa de filiação
na Federação Paulista e ingressarem no futebol profissional, como aconteceu ano passado, por exemplo, com o Talentos 10. Né? Então, mas não, parece que não foi o caso esse ano. Nenhuma equipe nova, filiada recentemente à federação, irá participar da Bezinha desse ano. Ou seja, ninguém cometeu loucura, né, Jorge? Até porque, Ronaldo, ano passado a gente teve até mais clubes novos aparecendo, porque a federação deu um desconto na taxa de filiação. Parece que foi em torno de 240 a 260 mil reais para você filiar. Agora parece que já está em 400. E se você for se filiar numa cidade em que já há um time profissional, você paga 800. Então acho que até em meio a isso houve aí um pé no freio dos interessados em criar uma nova agremiação. Uhum. Bom, a gente já está sendo visto, inclusive, Jorge, num templo do futebol. Nós estamos sendo vistos lá na Vila Belmiro, pelo José Luiz Rufino. Né? Ele escreveu aqui, vendo vocês pela net aqui na Vila Belmiro. Muito obrigado pela audiência. Obrigado mesmo. Ao Matheus da Zan, que está nos acompanhando, ao Bruno Marcondes e também o Wilson Gino. Né? O Matheus da San, que inclusive que foi que me indicou aí para entrar num grupo que estavam discutindo essas questões diante de alguns profissionais de imprensa que estavam nessa reunião do Conselho Arbitral. Agradecer ao Matheus, ele que me passou o contato do Caio, que é um dos integrantes do futebol do interior, que criou esse grupo, né? Segundona 2019, Segundona Paulista, e eu acabei entrando nesse grupo e obtive essas informações extraoficiais, né? A gente espera aí, talvez a qualquer momento a federação divulgar em seu site ou no Facebook algo oficial sobre essa reunião do arbitral que aconteceu agora à tarde, né, para que tenhamos aí uma noção do que virá pela frente. Por aí. Ou a gente ainda tentará ao longo desse programa ainda entrar em contato com o Eduardo Nascimento, que é o novo diretor de futebol do MAC, ou o supervisor técnico José Luiz Sodeschini, para sabermos mais sobre o que aconteceu nessa reunião. E quem viajou também com o Eduardo foi o Daniel Sabino. Badinho também esteve junto? Sim. Esteve junto. Não sei se chegou a participar da reunião, porque eu não sei quantos componentes de cada agremiação pode entrar, né, Jorge? Senão, viram... O que eu sei é que o presidente Antônio Carlos Sojinha não participou dessa reunião. Uhum. Ele deixou a cargo do Eduardo, até porque ele vai administrar as questões do futebol. O Sojinha vai ficar mais com a parte burocrática do MAC. Então, ele não participou dessa reunião. E tem um outro assunto também que a gente vai abordar no último bloco, Ronaldo, em relação ao MAC. O atacante lá, o Lucas Santos, o Lukaku, não vai permanecer mesmo no Marília para disputar a Bezinha. Parece que está indo para a Europa. Está indo para a Europa, vai num sistema de avaliação num clube português. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. O contrato profissional dele que vence agora no dia 31 de janeiro e precisou até ser rescindido um pouco antes para que ele possa eventualmente ser registrado nesse clube da Europa por 6 meses, porque a janela europeia fecha agora no próximo dia 31, que será na quinta-feira. E o Marília não levou nada nessa, né? Nada. Nem para antecipar a liberação dele? Nem para antecipar. Pelo menos que a gente saiba, né, Jorge? Sim. Pelo menos é o que a gente tem de informação. Tá certo. A gente vai falar desse assunto também. Mandar um abraço para o Antônio Marcos Vaccaro, que nos acompanha via Facebook. Ele vê Facebook e vê pela TV também, Jorge. O Antônio é fera, né? Grande amigo do Ica, né? Ele é. Grande amigo do Ica, parceiraço do Ica. Um grande abraço, viu, Antônio? Uhum. Mais alguém nos acompanhando aí, Jorge? Não, são esses que você citou mesmo. O pessoal já está aqui se manifestando, né? Alguns já aparecendo aqui para nós, né? A situação de estarem nos acompanhando. A gente agradece demais, né? Aqueles que quiserem mandar um recado, pedirem um abraço, né? Fazerem algum comentário sobre algo que a gente disse aqui ou alguma pergunta, fiquem à vontade. Ou que deixou de dizer também, né? Exatamente, né? Complementar alguma informação que é sempre muito bem-vinda, né? Sem dúvida. Bom, a gente vai indo para o primeiro intervalo comercial. Na volta vamos falar rapidinho dos principais times de São Paulo e vamos falar tudo também sobre essa reunião do Conselho Arbitral. Voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva.
variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Vamos falar rapidinho dos principais times de São Paulo, Jorge. O mercado da bola continua estagnado nesse período, né? Só o Corinthians querendo repatriar aí o Arana, né? E é normal também, até porque o Corinthians, como não tem Libertadores pelo caminho, né? E pensa em reforços, mas que eles podem ser contratados ao longo da temporada, não tem a necessidade, diferentemente de outros clubes, por exemplo, né? A gente sempre cita o São Paulo porque ele tem a fase pré-Libertadores e sabe que uma eventual eliminação precoce na pré-Libertadores já comprometeria o planejamento de toda uma temporada, né? Então, Corinthians, até mesmo o Santos, eu acredito que ao longo dos meses aí, esses times podem anunciar novos reforços para a sequência da temporada, não só as finais do Paulistão, mas também pensando no Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim. Bom, o São Paulo deve concretizar ainda nessa semana a venda de um dos campeões da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O zagueiro Tuta, de 19 anos, já está a caminho da Alemanha, onde vai realizar exames médicos antes de acertar transferência para o Eintracht Frankfurt. O contrato com o time paulista tinha validade até 15 de outubro do ano que vem. A informação foi publicada pela imprensa e confirmada, né, pela diretoria. A tendência é que o negócio seja fechado por 1,7 milhão de euros, cerca de 7 milhões e 200, por 70% dos direitos econômicos. O São Paulo continuaria com 30% dos direitos do garoto revelado em Cotia. É fato que o São Paulo também vai precisar negociar alguns jogadores, fez algumas contratações, tem uma meta de venda de atletas e claro que não é um valor tão expressivo assim, mas é um jovem também atleta que não teve, apesar de ter sido campeão da Copinha, não era um dos grandes destaques da equipe. O São Paulo talvez precise nesse momento de um dinheiro em caixa, né? Até mesmo para equacionar, e fez algumas contratações.
e permanece com 30% do atleta. Acho que ainda fez um bom negócio para um jogador que nem profissionalmente ainda não havia jogado, né? Então acho que é uma questão até inevitável. São Paulo que está renovando o contrato também do Gabriel Novaes, né, que foi o artilheiro do Tricolor na Copinha, Bom né, jogador. com 10 gols. Tendência é que haja renovação e que ele possa futuramente ser aproveitado até no profissional do São Paulo. Isso faz parte. O São Paulo sabe que é uma das principais bases do futebol brasileiro e que sempre negocia muito bem, né? São Paulo que está prestes aí a pegar um bom dinheiro ainda, 26 milhões de reais, pela venda do Militão do Porto ao Real Madrid. Isso não vai acontecer nessa temporada, mas ao final da temporada já está tudo acertado e é questão de tempo o São Paulo pôr a mão nessa grana, já que tinha 20% ainda, né? 10 ou 20% do atleta e além da questão do clube formador. Bom, o São Paulo sofre nos clássicos, Jorge, com 28 vitórias em 107 clássicos. O São Paulo está sofrendo aí com rivais há 10 anos. Nos últimos 10 anos, realmente... É muito pouco, né? É pouco. O São Paulo tem sido freguês aí de vários times, não só de Corinthians, de Palmeiras, mas Santos também, né? Então, São Paulo já há muitos anos vem presenciando seus principais rivais levantarem taças e o clube às mínguas, né? Fazendo campanhas discretas nas principais competições. No Paulista, não chega a uma decisão de campeonato paulista, né? Desde 2005, quando foi campeão, que na época ainda era pontos corridos, né? E era o Leão, o técnico. O Leão, o técnico do São Paulo. Então, depois disso, São Paulo nem em uma final de estadual nunca mais chegou, né? Então, é muito, ainda mais se tratando de estadual para um clube do tamanho do São Paulo, né? Então, acho que ainda nesse período, o São Paulo viu o Ituano ser campeão paulista. Então, realmente é algo que já está incomodando demais, né, os São Paulinos, e acredito que muitos não estejam tão empolgados assim, até pelo que viram contra o Santos, apesar de ser ainda um início de trabalho, muita coisa pela frente. Pelo lado do Palmeiras, duas apostas que o Palmeiras tinha em 2017 não vingaram e estão num terceiro, quarto plano por lá, que é inclusive para ser negociado, Jorge. É o Johan e também o jogador Guerra. O Guerra me parece que não quer abrir mão do seu salário, né? Para ser negociado e tudo não é mais. bobo também, né, Jorge? É que eu falo assim, tem algumas outras propostas, mas alguns clubes que se interessaram pelo meia venezuelano querem com um salário um pouco mais baixo. O Palmeiras... E o jogador não abre mão do que ele já recebe no Palmeiras. Eu não sei o quanto, mas ele não abre mão disso. E no caso do Johan também, né? Ele tem, acho que até teve proposta de empréstimo do Botafogo, mas também não quis. Foi uma opção dele, não quis ir para o Botafogo. Então são jogadores que por enquanto ficam estacionados no clube, estão treinando normalmente e esperam uma boa oportunidade de mercado aí, ou para serem negociados em definitivo, que é o objetivo do Palmeiras, a negociação em definitivo, ou no caso, se não surgir nada, um empréstimo mesmo. É uma situação bem próxima de se acontecer, até porque não devem mesmo ser utilizados. E pelo lado ainda do Palmeiras, o Palmeiras emprestou o lateral Matheus Rocha, de apenas 20 anos, ao Vitória da Bahia. Para ganhar experiência, eu não sei se é um jogador da base, eu acredito que seja um jogador da base, é o Matheus Rocha, para ganhar experiência, até porque nesse time tão estrelado do Verdão, jogadores da base terão cada vez menos espaço. Então, talvez para um eventual aproveitamento no futuro, precisem aí de uma rodagem já em um clube profissional. No caso, o Vitória, que foi rebaixado ano passado, vai jogar a Série B. Acho que é uma boa para saber se realmente, futuramente, ele tem a oportunidade de vestir a camisa do profissional do Verdão. Só aproveitar, Ronaldo, mandar um abraço para o Marcos César Gonçalves Espila. Ele está dizendo aqui em relação ao assunto do bloco anterior, ainda sobre a Bezinha, né? A confusão da federação em já não definir os participantes, regulamento. Ele fala aqui, é o samba do crioulo doido. É uma várzea. Vocês têm ideia de quando o MAC vai voltar a uma primeira divisão? Quem viu, viu. Aí um comentário que ele faz a respeito do Alves Celeste. O Pedro Roberto Castro nos assistindo, né? Pedrão, o Hélio Santiago lá de Bauru também, o Flávio Alpino, obrigado a todos aqui pela audiência. Pelo lado do Coringão, do Pedrão aqui, Jorge, está cada vez mais distante do Corinthians o Romero. Também perdeu espaços lá no Timão, ele que até então era artilheiro lá da Arena, né, Jorge? Arena Itaquera. E só que com a chegada de reforços aí, a turma esqueceu um pouco do paraguaio.
Ele tentou até uma negociação, o Corinthians tentou até envolver o Romero numa negociação com o Luan do Atlético Mineiro, mas aí o Romero não aceitou a questão de salários, queria receber um pouco mais. Ou seja, o Paraguai quer uma valorização e faz jogo duro com o Corinthians nesse momento. Bom, apesar do corintiano considerar o Romero um xodó, foi útil em várias ocasiões para o Corinthians e tudo mais, é um jogador esforçado, que realmente veste a camisa apesar de pouca qualidade técnica, mas é um jogador que agora quer se valorizar, né? Foi um dos principais jogadores da temporada passada, mesmo não sendo uma grande temporada do Timão, apesar do título paulista. Quer a valorização, tem visto a chegada de outros jogadores que podem ameaçá-lo na sua titularidade e aí faz jogo duro até mesmo numa possível renovação com o clube. O próprio técnico Carille fala que a situação do Paraguai é difícil de reverter. Mas quem deve sair pela porta dos fundos do Timão é o Giovanni Augusto, que está treinando em horários alternativos, né? Giovanni Augusto, que foi uma peça contratada pelo Corinthians, se eu não me engano, em 2016 ou 2017. Foi em 2017, se eu não estou enganado, 2017. Ele veio para... 2016. 2016. Foi comprado por 3 milhões de euros. Ele foi comprado do Atlético Mineiro na ocasião ainda, tinha feito um bom campeonato pelo Figueirense, inclusive ele foi o autor do primeiro gol oficial em Itaquera, né, quando o Corinthians perdeu para o Figueirense de 1-0, ele fez o primeiro gol da Arena Itaquera, fez um bom campeonato pelo Figueirense, foi comprado pelo Atlético Mineiro, não teve muitas oportunidades no Galo e acabou sendo comprado pelo Corinthians. Teve um começo muito bom e depois caiu de rendimento, o ano passado acabou sendo emprestado. Realmente é um jogador que acabou perdendo espaço no clube e o Timão tenta aí negociá-lo ou reemprestá-lo a uma equipe porque pelo que tudo que se leva, o Carille não deve aproveitá-lo aí nessa temporada. Só que as palavras do Carille aqui que eu vou colocar, Jorge, é o seguinte: eu não acredito em conversa desse tipo, principalmente de um treinador que tem moral com a diretoria. Ele disse assim em relação ao o Henrique aí, né? Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto. Ele falou assim: eu tentei recuperá-lo. O Giovanni foi muito importante na reta final do Campeonato Brasileiro de 2017, fazendo um gol lá em Curitiba contra o Atlético num momento muito decisivo. Há outras questões. Eu sou funcionário do clube, aqui que eu não gosto dessa conversa aqui. Eu sou funcionário do clube e tenho de escutar a diretoria também. Ele já estava fora do grupo desde o início. A gente acabou e não conta com ele para a temporada, explicou o Carille. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se o Carille realmente quisesse o Giovanni Augusto, a diretoria podia falar o que quisesse que o Carille conseguiria demover a diretoria dessa conversa aqui. Também, mas a gente não sabe até que ponto, né, houve um desgaste entre o jogador e a diretoria, né? Pelo fato de não estar sendo utilizado, foi emprestado pelo Corinthians numa ocasião no passado. A gente não sabe a que ponto que a briga interna entre o Giovanni Augusto, o empresário dele e a diretoria se arrastam, né? Então fica realmente às vezes numa situação complicada, não depende apenas do treinador. Eu acredito nisso, Ronaldo, porque às vezes o clima está tão insustentável entre o jogador, o empresário dele e a diretoria, que muitas vezes esses assuntos não são revelados à imprensa, eles não são publicados oficialmente, que aí a maneira de você tentar contornar a situação, de pelo menos dizer que não houve nenhum tipo de problema, é justamente essa, de você falar, olha, tentei de tudo, mas infelizmente não tenho que acatar ordens, né, decisão também da diretoria em relação ao atleta. Me parece muito mais uma questão pessoal do Giovanni Augusto e seu empresário com a diretoria do que propriamente uma situação de, olha, temos um jogador à disposição, Carille, quer utilizá-lo ou não. Me parece que no Corinthians o Giovanni Augusto já é carta fora do baralho há muito tempo por parte dos dirigentes. Eu particularmente não gosto do futebol do Giovanni Augusto, não gosto mesmo, mas vai saber o que se passa. Acho que é um volante que já esteve no auge, eu acho que ele, se ele resgatar o futebol que ele teve anteriormente, né, eu acho que ele pode ser um jogador muito útil para vários times, principalmente numa função hoje que acaba sendo primordial em muitos clubes, o volante que sabe jogar, ele tem essa qualidade, essa chegada ao ataque para finalização, sabe sair com a bola, só que não vive uma grande fase, é fato também. Sinceramente, acho que até ele, em relação a outros volantes que o Corinthians tem no elenco, eu acho que ele é muito melhor, só que ele é muito melhor na fase que ele já esteve, não na atual. Então eu acho que
também é um jogador que precisa resgatar o seu bom futebol para voltar a ser competitivo e despertar o interesse de grandes agremiações. Beleza. Mandar um abraço aqui pro Suga Rei, que está nos acompanhando também. Obrigado, Suga. E também a Margarete Camille. Está sumida a Margarete, hein? Puxa vida, estou com saudade dela. Pelo lado do Santos, o Sampaoli está surpreendendo a torcida e a própria diretoria, e o time tem a melhor largada no Paulista desde o time que tinha o Neymar, Jorge. É claro que é um início muito bom. O torcedor ficou muito otimista com o que viu em campo, principalmente do clássico contra o São Paulo. Não só a vitória, mas da maneira que foi, né? Envolveu totalmente o time tricolor e não há nada a se discutir sobre a vitória, nenhum erro de arbitragem, nada. O Santos foi extremamente superior do começo ao fim. Então, o torcedor santista gostou do que viu. A gente não sabe se isso vai ser mantido, e o próprio Sampaoli já deixou bem claro que não é por conta dessa apresentação que o time não precisa de reforço. Pelo contrário, quer ainda jogadores... Pode ser falso a primeira impressão, imagem, exatamente. Né? Eu acho que tem muito pela frente, até porque, claro que venceu o São Paulo, um clube grande, mas venceu um clube que já há muito tempo convive com pressão, convive com maus resultados, né? Diferentemente de você enfrentar um Palmeiras e um Corinthians, né? Que são ultimamente os grandes campeões, né? Do estado de São Paulo, ou âmbito estadual ou âmbito nacional, né? Eu acho que realmente um teste mais forte o Santos terá pela frente. E o São Paulo tem consciência de que precisa melhorar muita coisa ainda. Mas a sua maneira de jogar ela já ficou muito evidente com 3 rodadas. Isso que talvez cause mais surpresa no torcedor santista. É um estilo que poucos treinadores no Brasil adotam, né? Um time de muita posse de bola, de envolver o adversário, intensidade ao extremo, né? Talvez o Fernando Diniz do Fluminense tenha características mais parecidas, né? No mais, os outros treinadores do futebol brasileiro têm uma característica mais conservadora, de segurar mais a bola, de jogo mais vertical, contra-ataques, apostar mais na individualidade do que propriamente no coletivo, né? Então, são situações que realmente surpreenderam e surpreendeu muita gente, não só torcedores, mas imprensa também, como o time do Santos conseguiu envolver o São Paulo. Campeonato Paulista que amanhã terá apenas 3 partidas, o Corinthians enfrentando o Red Bull às 7h15 da noite, a Ponte Preta diante do Mirassol e o Oeste contra o Palmeiras, né? Já na quinta-feira tem Novo Horizontino contra Botafogo, São Bento contra o São Caetano, o Bragantino pega o Santos, tem São Paulo diante do Guarani e Ferroviária diante do Ituano. Lembrando que esse mês de janeiro agora, a Globo, né, que tem os direitos de transmissão da TV aberta, não está transmitindo jogos às quartas-feiras, né, à noite. Semana passada foi a mesma coisa. Amanhã acontece a mesma coisa. A partir de fevereiro voltam os jogos de meio de semana à noite, com um horário diferente, às 9h30. Antes era às 9h45. Agora às 9h30. Antes do intervalo, Ronaldo, só mandar um abraço para o meu amigo Gessé Bruno. Ele está dizendo aqui, manda um abraço para o meu cunhado, o Fabinho, grande Fabinho, conheço muito bem, gente boa pra caramba. Obrigado, Fabinho, pela audiência, Gessé também. Legal, o programa Com a Bola Toda vai para o último intervalo. Na volta, os assuntos do Marília Atlético Clube e a reunião do Conselho Deliberativo. Deliberativo não, Conselho Arbitral da Federação. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano.
Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e agora vamos abordar os assuntos locais que envolvem Marília Atlético Clube e Talentos 10, Jorge. Bom, Ronaldo, só mandar um abraço antes para o nosso amigo Hélio Fernandes, roupeiro do Alves Celeste, o Paulo Roberto Ramiro, o grande Paulinho Ramiro também nos acompanhando, santista, tá de bem com a vida, aproveitando essa boa fase. Derrota do Santos, ele tá aqui, Jorge. Aproveitando essa boa fase do Santos. Obrigado pela audiência, Paulinho. Bom, sobre a reunião do Conselho Deliberativo, por enquanto, Ronaldo, entrei no site da Federação Paulista aqui para sabermos se houve algum pronunciamento oficial em relação à Bezinha. Por enquanto, nada. Nem no site, nem no Facebook oficial da entidade que administra o futebol paulista. Então, por enquanto, nada de oficial em relação à reunião do Conselho Técnico realizada agora à tarde, com início às 3 horas, na sede da Federação Paulista. Pelas informações que eu obtive extraoficialmente, a reunião terminou por volta das 4h30. A gente tentou também... quase 60 times aí, 1h30 só. Acho que não tiveram muita coisa que conversar, viu, Jorge? Eu acredito também. Eu acho que mais nessa questão de quem está apto a disputar a Bezinha ou não, quem está com pendência ou não. Acredito que esse tenha sido o assunto primordial dessa reunião. Tentamos também, durante os 2 intervalos, antes mesmo de entrarmos no programa, contato com o diretor de futebol geral do Marília, o Eduardo Nascimento, que foi até São Paulo acompanhar essa reunião, esse conselho técnico. Também tentei em contato com o supervisor técnico José Luiz Todeschini, que está lá. Nenhum deles nos atendeu até o momento. Então a gente vai com as informações que temos aqui extraoficial, até porque um grupo de WhatsApp do futebol interior acompanhou, né? Alguns jornalistas acompanharam essa reunião de perto lá na sede da Federação Paulista. E é claro que a gente teve alguns acessos aí ao que aconteceu, pelo menos de forma extraoficial. Bom, em relação à Bezinha, o ano passado, 40 participantes. 2 conquistaram acesso para 3, no caso Comercial e Primavera. Então, permaneceram 38. Da Série A3, 6 rebaixados. Então, a federação contava aí com pelo menos 44 clubes nesta reunião do Conselho Deliberativo, entre os remanescentes da Bezinha e os rebaixados da Série A3 do ano passado, entre eles o Marília Atlético Clube. Jorge. Pois não, Ronaldo. Só para... Agora sim tem uma informação oficial. Vamos lá então, Ronaldo. Vamos com a informação oficial. Que é da próprio site da Federação Paulista de Futebol, que diz assim: o Conselho Técnico do Campeonato Paulista, 2ª Divisão Sub-23 dessa temporada, aconteceu na sede da Federação nessa terça-feira. Representantes dos clubes aptos para a disputa do torneio se reuniram para definir os detalhes da competição. Eles têm até a próxima quinta-feira, dia 31, para regularizar eventuais pendências para confirmar a participação. Com início previsto para o dia 7 de abril, a principal mudança aprovada pelos clubes em relação ao ano anterior foi a diminuição do número de clubes por grupos da primeira fase. Dependendo do número de participantes, os grupos terão 6 ou 7 equipes. O ano passado teve 8, só para deixar claro. Exatamente, aqui fala, em 2018 foram 8 equipes por grupo. 24 equipes avançarão para a segunda fase. O ano passado foram 16. 24 vão para a segunda fase, que também será de forma regionalizada, já para a formação dos grupos da terceira fase, que contará com 16 participantes.
sendo realizado sorteio por índice técnico das equipes. Os 2 melhores de cada grupo da terceira etapa se classificam para o mata-mata. São quantos grupos nessa terceira? São 4 grupos, é isso? Os 2 melhores de cada grupo, fala aqui, Jorge. São 16 participantes, né? 4 grupos de 4, isso. 4 grupos de 4. Então aí não haverá mais a classificação direta para as semifinais, e sim teremos uma fase quartas de final, que tudo indica. Os 2 melhores de cada grupo da terceira etapa se classificam para o mata-mata. Os vencedores das semifinais garantem o direito de acesso ao Paulista da 3 em 2020. Os ganhadores da fase semifinal, é isso? Isso. Ah, tá. Sobre inscrições. Assim como na última temporada, será permitida a inscrição de até 26 atletas, mais uma relação de jogadores formados pelas categorias de base, nascidos até 98, com vínculo ininterrupto com o clube de no mínimo 6 meses, tendo disputado ao menos uma competição de base pela própria instituição. Serão permitidos até 4 trocas após o término da primeira fase. Bom, aí no começo que você leu, Ronaldo, eles falam os clubes aptos, os clubes que participaram da reunião do conselho têm até essa quinta-feira para resolver algumas pendências. Pelo que a gente soube extraoficialmente, a federação não revelou, são 6 clubes dos 41 que participaram, pelo menos que a gente tem essa informação extraoficial, 6 clubes dos 41 que participaram, que estão com alguma pendência na federação. E quando a gente fala alguma pendência, seja a questão do estádio, ainda não tem os laudos técnicos liberados, né, por Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Engenharia, seja também por alguma multa que tenha sofrido por parte da federação, às vezes sofreu alguma multa financeira durante algum campeonato e ainda não pagou, ou alguma taxa de arbitragem, por exemplo, não pagou alguma arbitragem, está lá pendente isso na federação. Então eles têm até quinta-feira. Pelo que a gente tem de informação, os 6 clubes que estão com alguma pendência com a federação são o time do Amparo, o Oswaldo Cruz, o São Carlense, né, o Grêmio São Carlense, porque tem o São Carlos que disputa a Série A3 e tem o São Carlense. E os 2 times de Catanduva, o Catanduva Futebol Clube e a Catanduvense. Pelo que eu soube também extraoficialmente, a questão do Catanduva e da Catanduvense é a situação do estádio Silvio Salles, que ainda não está com todos os seus laudos regularizados, né, atualizados para a temporada de 2019. Então eles têm até quinta-feira para solucionar essa situação, para poderem participar. Então são tem 35 clubes, pelo menos, volto a dizer, extraoficialmente, que estão com a situação acertada com a federação. Entre eles, o Marília. Outros 2 detalhes aqui importantes, que é uma resolução da federação. Em nenhuma hipótese será permitida a participação de clubes que não estejam regularizados com a filiação. Ponto 1. Ponto 2. Em nenhuma hipótese será permitida a participação de clubes com pendências financeiras junto à Federação Paulista de Futebol. E eu não citei aqui também dos 6 clubes, eu falei 5, deixei um para trás, o Talentos 10, né? A situação do Talentos 10, até participando desses grupos de WhatsApp, que alguns que acompanharam essa reunião do Conselho Arbitral lá na Federação, Ronaldo, o Talentos 10 participou dessa reunião, a gente tem a informação disso, até no grupo de imprensa do Talentos 10, está lá uma foto do Jorge Leonardo com o presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Ele participou da reunião, mas também está nessa situação pendente. O Talentos 10 precisa de uma cidade, de um local para mandar seus jogos. Para quem não sabe, o contrato de concessão do poder público com o Talentos 10, ele terminou, né? Ele se expira agora no dia 31 de janeiro, pela informação que eu tenho, 31 de janeiro, e ele não foi renovado por parte do poder público, né? Não há um interesse na renovação. Então ele precisa achar um outro local para mandar os seus jogos. Uma informação que eu tive, Ronaldo, até de um jornalista que publicou no Facebook, de que o Talentos 10 tentou novamente um contato com o Noroeste, né? O Talentos 10, que é uma agremiação, o projeto nasceu em Bauru, né? Ele tentou novamente um contato, uma reaproximação com o Noroeste, que o ano passado impediu que o clube jogasse no Alfredo de Castilho. Ele tentou uma reaproximação para poder atuar no estádio Alfredo de Castilho. O Noroeste novamente bateu as portas, né? Falou, não, aqui vocês não vão jogar. E eles estão tentando regularizar um outro estádio que existe em Bauru.
Eu não sei se é um estádio varziano, mas eles estão tentando até conversar com a federação da possibilidade... Tem que ter 4.000 lugares, Jorge. No mínimo. Eu acho que isso é o de menos, Ronaldo. A grande dificuldade que o Talentos 10 e qualquer outra equipe vai ter em relação à aprovação do seu estádio são os laudos técnicos do bombeiro, da polícia militar, de engenharia, de vigilância sanitária, porque são vários os procedimentos, acessibilidade, tem muita coisa a ser feita. Então, eu acredito que um estádio varziano, se realmente esse for um estádio varziano, numa região até noroeste da cidade de Bauru, que o Talentos 10 está tentando mandar seus jogos... eu acredito que para esse ano fique muito complicada, mas ainda há possibilidade até quinta-feira. Não sei. Eu acho que não vai ter jeito, Jorge. Eu também acho que para esse ano. É o seguinte, ó o que diz essa norma também. Em nenhuma hipótese poderão participar da reunião do Conselho Técnico de Clubes que não possuam no município de sua sede estádio próprio, alugado ou por qualquer outra forma cedido como prioridade de uso com capacidade mínima de 4.000 lugares e que não atendam às exigências de segurança e higiene, conforme determina a lei tal. Sendo indispensável a apresentação ao Departamento de Segurança e Prevenção da Violência da Federação dos laudos técnicos aprovados de condições sanitárias e de higiene, prevenção e controle de incêndio e pânico de segurança, vistoria de engenharia, acessibilidade e conforto e auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o AVCB, emitidos pelos órgãos e autoridades competentes até o dia 28 de janeiro, que é hoje. Exatamente. Hoje não, ontem, né? Foi ontem, não. 28? 28 ontem. Então. Os laudos que eu citei, mas... realmente tinha que ter apresentado. Tinha que ter apresentado, mas vai dar esse tempo extra, vamos dizer assim, né? Vai passar a mão na cabeça de alguns e falar, você tem até quinta-feira para resolver essa situação. Deixou bem claro isso, né? O comunicado veio de uma maneira e lá na hora... Eu não sei quem participou, quem não participou, mas um detalhe importante, os clubes que não participarem da reunião tal hoje, estarão grifado em negrito, automaticamente impedidos de participar do Paulista Sub-23 de futebol profissional da segunda divisão de 2019. E isso aconteceu, Ronaldo. Eu destaquei no início do programa, né, o Mojimirim, que foi um dos 6 rebaixados para a Série A3, da Série A3 para a Bezinha, né, a exemplo do MAC. O Mojimirim não teve nenhum representante nessa reunião do Conselho Arbitral. Então, Mojimirim automaticamente fora. Eu acho que nenhuma surpresa também, porque o Mojimirim de 4 anos para cá vem de uma sequência de rebaixamentos no cenário nacional e estadual. Na nacional, da Série B para a Série C, da Série C para a Série D. E no estadual, da A1 para 2, A2 para 3 e da 3 agora para a Bezinha, tudo de forma ininterrupta, né? Então, era natural que o Mojimirim, que o ano passado, inclusive, né, foi o lanterna do campeonato, acho que só teve uma vitória só em 19 rodadas, era natural que o clube, que está numa situação financeira muito mais séria do que propriamente o Marília, não participasse esse ano, e é o que tudo indica. Outros clubes, Ronaldo, que estiveram o ano passado na Bezinha e não tiveram representantes na reunião do Conselho Arbitral desse ano, o Grêmio Prudente, que a gente citou ontem, que poderia até ser um adversário do Marília na primeira fase, por conta até da parceria que o clube tem com o poder público, né? A Prefeitura de Prudente já disse que não está com condições financeiras para regularizar o estádio Prudentão e também para fazer a manutenção no centro de treinamento. Então, por isso, o Grêmio Prudente não irá participar da Bezinha. Quem também está fora é o Atlético Mogi e também o Guarujá. Além, é claro, do Comercial e Primavera, que subiram, né, da Bezinha para a Série A3. A novidade entre os representantes, um clube novidade na reunião do Conselho Arbitral, foi o União Suzano, que não participava de uma competição profissional da federação desde 2015. Foi a última participação na Bezinha e desde então estava como clube filiado, mas inativo. Então, União Suzano, que não é o Eco Suzano, é outro clube, está de volta, pelo menos participou da reunião do Conselho Arbitral e, ao que tudo indica, está regular com todas as suas situações, taxas na federação e até mesmo seu estádio. Então, rapidamente aqui, Ronaldo, para eu citar aqui os 35 clubes, pelo menos que eu tive esse acesso, que irão participar da Bezinha, estão com a situação regular e mandaram seus representantes para a sede da Federação Paulista. O América de Rio Preto, o Andradina, o Barcelona de Capão Bonito, ali região metropolitana de São Paulo, o Flamengo de Guarulhos, Francana,
Inter de Bebedouro, Itararé, Guarulhos, Santa Cruzense, Bandeirante de Birigui, o Brasilis, o Assisense, Joseense, Taquaritinga, Elo Esporte, o 15 de Jaú, Fernandópolis, Mantiqueira, Mauá, Mauaense, o MAC, Independente de Limeira, Jabaquara, Jaguariúna, José Bonifácio, Paulista de Jundiaí, Rio Branco, São José, Itapirense, Matonense, Tupã, União Barbarense, União Mogi, União Suzano e o Vossen de Assis. São as 35 agremiações que a gente teve informação que participaram dessa reunião do Conselho Arbitral da Federação e que estão já garantidos. E as outras 6 que eu destaquei aqui: Amparo, Talentos 10, Oswaldo Cruz, São Carlense, Catanduva e Catanduvense, têm até quinta-feira para administrarem suas pendências na Federação Paulista para poderem participar da Bezinha. Viajando um pouco aqui na maionese, agradecer aqui também ao Pedro Rodrigues, que mandou o site da Federação para a gente acompanhar, o link aqui. A gente já tinha acompanhado. Um abraço para o Dr. Cláudio Pinhagóis, que está nos acompanhando também. É o seguinte, Jorge, viajando um pouco, se são no máximo aí 6 ou 7 equipes regionalizadas na primeira fase, então entrariam MAC, vamos lá, de Vossen, Assisense, Tupã. Aí o Oswaldo Cruz, que está nessa situação também de joga ou não joga. Oswaldo Cruz 5. Santa Cruzense 6. Seriam essas 6 aqui. Santa Cruzense, se realmente nesses moldes que você citou. Então seriam essas equipes. Se o Oswaldo Cruz realmente for confirmado, né? Dessas 6, passam quanto para a próxima fase? Passariam? Então, aí você citou, aí eu não sei, são 24 que passariam para a próxima fase? 24, avança para a segunda fase. Então eu acredito que seja pelo menos 4. Porque eles não falam em número de clubes, eles só falam assim: com o início previsto para 7 de abril, a mudança aprovada pelos clubes em resultado tal, foi a diminuição do número de clubes por grupos da primeira fase. Dependendo do número de participantes, os grupos terão 6 ou 7 equipes. Lembrando que no ano passado foram 8. 24 equipes avançam para a segunda fase. Então, a gente vai tentar buscar mais informações oficiais. 24, 48 equipes? Ou um pouco menos? 6, 5, 30, 36... 42, então está complicado, não tem esse número ainda. Vamos tentar amanhã no programa, com mais informações oficiais, inclusive da diretoria do Marília, para a gente ter um pouco de norte em relação a essa situação. A gente está se encaminhando para o final do programa, Ronaldo. Só agradecer o nosso amigo Paulo Ramiro, está dizendo aqui, Mundial Sul-Americano Sub-20 está sendo realizado no Chile. O Brasil está estreando na segunda fase, por enquanto 0-0 com a Colômbia, 22 minutos de jogo. Obrigado, Paulinho, pela informação. O Roberto Acutagawa está dizendo aqui, parabéns pelo programa, vocês são top. Obrigado, Roberto. O Vanderlei De Luca também nos acompanhando. O Aleph Rafael também com a gente. O Di Modenese, muito obrigado a todos aqui. O Hélio Fernandes, muito obrigado a todos. Só para completar o noticiário do Marília, Ronaldo. Jorge. O Lucas Santos, o atacante Lukaku, que jogou a Copinha, foi o artilheiro do MAC, 5 gols em 4 partidas, ele não vai ficar no MAC para a disputa da Bezinha. Isso já está acertado. O contrato profissional dele com o MAC vence agora no dia 31 de janeiro. E a informação que eu tenho extraoficial é de que ele vai fazer um teste no Braga de Portugal. Vai ficar lá por 6 meses, inclusive já pediu a liberação do seu contrato antes do dia 31, que vai ser agora na quinta-feira, por conta da janela europeia se fechar justamente nesta quinta-feira. Então, o MAC já rescindiu o contrato do Lucas Santos, até porque não teria mais nada também a pegar com o atleta, o contrato dele vence. Mas o Braga poderia pagar um pouco, Jorge? Então. Se é que não pagou. Na verdade ele vai, segundo informações que eu tenho extraoficialmente, de que ele vai realizar um período de testes. É um jogador que poderia ser utilizado na Bezinha, mas não vai permanecer. E como última informação também, o Matheus Dazan está falando que passam para a próxima fase, da primeira fase, 4 equipes das 6. Está um pouco confuso ainda saber qual é esse regulamento. A gente não sabe nem quantas equipes realmente, de fato, vão disputar, mas obrigado aqui, Matheus, pelas informações. Amanhã a gente vai tentar trazer aí algo mais concreto em relação a essa Bezinha de 2019. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã, às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.